Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram pela Vale TV e hoje com uma pauta muito pertinente. Ainda, né, estamos vivendo esse contexto muito forte aqui no Rio Grande do Sul, da crise climática, né, das mudanças climáticas, então a pauta hoje vai ser sobre isso. E para conversar com a gente sobre essa temática, eu trouxe uma pessoa muito especial, uma amiga, a Tamara Santos de Almeida, ela que é técnica em publicidade e propaganda, bióloga e também mestre em biologia animal com ênfase em biodiversidade, especialista em marketing digital com foco em marketing de causas. E também é profissional autônoma, tem trabalhado aí com várias ONGs e empresas aqui do Rio Grande do Sul e tem o propósito dela é muito legal, né? Que é gerar impacto positivo na vida das pessoas, nas organizações e também na biodiversidade. Então, eu vou chamar aqui com muito carinho, Tamara, seja muito bem-vinda aqui ao programa As Pessoas Inspiram. Muito obrigada, Eli. Para mim é uma honra estar aqui contigo, né, conversando. A gente já há alguns meses aí trabalhamos juntos, então eu fico muito feliz também agora de estar nesse espaço aqui contigo. Obrigada mesmo pelo convite. Muito bem, ficamos honrados aí com a tua presença também, né? E Tamara, assim, para quem não te conhece, eu queria que tu comentasse um pouquinho aqui para o pessoal quem é Tamara, né? Como é que essas pautas assim tão importantes e emergentes chegaram na tua vida? Bom, né? Eu sempre, quando vou me apresentar, fico na dúvida se eu falo que eu sou pesquisadora, comunicadora, o quê, mas a minha raiz é a biologia, a minha graduação, né? Foi em ciências biológicas. E diferente de alguns biólogos, eu nunca pensei que desde criancinha ou coisas assim eu tinha interesse em ser bióloga, né? Então, na verdade, assim, a minha trajetória profissional, eu digo que ela começou ali no final do ensino médio, onde eu me formei e me deparei, tá, o que eu quero fazer, que profissão que eu quero atuar. Mas, para mim, né, como vim, assim, né, de uma família, enfim, com diversas dificuldades financeiras, que minha avó, então, teve 16 filhos, eu fui uma das primeiras netas que conseguiu ingressar na universidade. Para mim era um sonho ainda muito distante, mas eu sabia que eu queria chegar lá. Então, né, eu terminei o ensino médio, comecei um técnico em publicidade e propaganda, porque justamente fui sempre muito comunicadora, gostei sempre muito de comunicar e trazer algumas questões, mas ainda não sabia o que eu gostaria de fazer. Então, trabalhei, né, por um tempo, comecei meu primeiro emprego como atendente de telemarketing, trabalhando durante o dia para ajudar a custear o cursinho pré-vestibular à noite. E no cursinho eu comecei, né, porque uma das matérias que a gente estudava era justamente biologia. E foi ali que eu me apaixonei por uma aula que a gente teve relacionada à conservação e meio ambiente. Então, desde então, eu nem sabia que a gente estava passando por todas as problemáticas ambientais, sociais no mundo. E aí foi ali que eu me despertei e pensei, bom, acho que eu quero ser bióloga, eu quero ajudar a resolver de alguma forma esse caos que, né, lá em 2013, 12 também já tinha começado a ser discutido o que poderia acontecer. Então, consegui, né? Fiquei um ano ali no cursinho pré-vestibular, consegui uma bolsa 100% do programa Universidade para Todos, uma universidade privada, que é a UBRA. Me formei enquanto bióloga e depois segui essa área, tanto acadêmica, mas também concomitantemente, sempre atuei na parte da comunicação, da educação, do ativismo, então sempre com várias, né, atuações, né? Nunca foquei em uma parte da minha carreira só. Então, de forma bem resumida, né, essa é um pouco da minha história. E hoje, né, enquanto bióloga, eu também trabalho nessa área da comunicação, educação e a pesquisa, como a Eli trouxe aí para vocês. Tamara, assim, eu queria te perguntar um pouquinho, né, para trazer alguns conceitos aqui para o pessoal que está nos ouvindo também, né? Se fala muito em vários contextos, conceitos diferentes, né? E eu queria que tu explicasse para a gente o que é mudança climática, o que se estuda nesse âmbito, né, de conhecimento, e também relacionar com as questões que a gente está vivendo agora, né? Acho que é um momento muito oportuno para a gente falar sobre isso, né? Chovendo bastante aqui no Rio Grande do Sul, a gente com catástrofe agora no mês passado. Então, faz um contexto para nós com relação a essa temática, por favor. Certo. Então, bom, a questão das mudanças climáticas não é algo novo, né? Está muito em pauta agora, né? Por toda essa tragédia que a gente tem vivido aí no Rio Grande do Sul. Mas já faz mais de 100 anos, no mínimo, que os cientistas alertam que o clima está mudando. E o clima ele já mudou muitas vezes ao longo da história do planeta. Mas o que acontece? Nesse momento, desde a Revolução Industrial, a gente tem acelerado pelas nossas atividades, principalmente por queima de combustíveis fósseis, gerando inúmeros, né, gases de efeito estufa. A gente tem gerado aí um aquecimento no planeta, que a gente chama, né, o aquecimento global.
esse aquecimento global, ele gera mudanças climáticas. Então, pode parecer pouco aumentar a temperatura média 1 grau e meio, mas o que acontece quando essa temperatura de 1 grau e 1,5 grau aumenta? Os oceanos aquecem, com isso as correntes mudam e tudo, né, que a gente está vendo. Então, é um efeito cascata. Então, faz mais de 100 anos que os cientistas alertam por relatórios, por artigos mostrando, gente, o planeta está esquentando. Se o planeta esquentar, eventos climáticos extremos, que é o que a gente chama, chover muito num lugar só, ficar muito quente. Então, não é só o aquecimento, não é só um clima muito quente, mas também pode ser um clima muito frio, porque justamente a gente está alterando aí toda a dinâmica global com essas atividades, né? Principalmente aí queima de combustíveis fósseis, desmatamento e várias outras coisas. Então, a gente tem um painel chamado, né, o IPCC, que é um órgão da ONU, que há anos estuda sobre isso, e desde a década de 70, os ambientalistas, por diversos movimentos, né, mundiais, federais, locais, enfim, alertam do que a gente precisava fazer, que são ações de adaptação e mitigação para evitar, então a gente tem um acordo de Paris, né, para evitar que a gente suba ali 1,5 grau. Hoje, a gente já está no 1,2, que se estimava que a gente ia chegar a 2030, alguma coisa assim. 2024 já estamos nesse cenário, no primeiro pior cenário, que é só um, porque podem vir cenários ainda piores, de 2 graus, 2,5 graus, 3, 4 graus. Então, hoje, a gente precisa evitar que a gente aumente essa temperatura média ainda mais. E como é que a gente evita isso? Reduzindo as nossas emissões. Então, uma das ações que a gente precisa, né, uma transição de energia justa, que não seja aí por queima de combustíveis fósseis. A gente precisa parar de desmatar urgentemente. Já se fala, né, o movimento aí e várias organizações da necessidade de desmatamento zero há anos. A gente precisa restaurar tudo que foi perdido, porque tem muitos lugares que a gente vai precisar recompor a vegetação. Então, não é novidade, mas infelizmente aconteceu todo esse desastre climático que se desdobrou num desastre social, e a gente precisa aí pautar as ações, né, necessárias para que a gente não aumente ainda mais a nossa temperatura. E por que emergência climática, né? E às vezes as pessoas ficam confusas, eu falo aquecimento global, falo mudanças climáticas, eu falo emergência. Por que hoje a gente está usando esse conceito de emergência? Porque mesmo cientistas que já trabalham com isso há muito tempo estão vendo que as mudanças estão sendo cada vez mais rápidas. Então, o que se esperava para acontecer em 2035, 40, 30, a estimativa é que vai chegar e já está chegando hoje cada vez mais rápido. Então, por isso que a gente fala que a gente vive um período de emergência climática e ebulição global, porque está esquentando muito mais rápido do que a gente achou que ia acontecer inicialmente. E é muito interessante, assim, Tamara, né? Porque nós, assim, a Tamara trabalha comigo também no Capitalismo Consciente, né? Entre outras frentes que ela atua. E a gente vem falando muito já há bastante tempo sobre a responsabilidade de cada um de nós e das empresas para que esse processo também ocorra com mais aceleração, né? Claro que a gente sabe que isso não é um movimento isolado, né? A gente precisa, com os nossos pequenos movimentos locais, né, fazer um círculo virtuoso para que isso ocorra em todo mundo, porque são coisas que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Tá chovendo muito aqui, depois eu queria que tu falasse sobre isso, né? Por que está chovendo tanto, né? E qual é a consequência disso? Mas também está chovendo na Alemanha, está chovendo em outros países com muita intensidade, né? Então, o que a gente pode, Tamara, assim, trazer no nosso dia a dia, né? Para talvez conscientizar um pouquinho mais, né? Porque também passa por um processo de educação das pessoas, das empresas, com relação a esses movimentos, né? E tu tem feito uma fala muito importante e atuado nessa parte da educação também. Sim, eu vejo que são duas frentes, né, Eli? Desde há muito tempo a gente fala sobre educação ambiental, mas de fato ela nunca foi, né, implementada como deveria. Então, hoje, por exemplo, quando a gente pensa no ensino fundamental e médio, ainda são poucos momentos que a educação ambiental, né, em espaços formais, ela é pautada, ela é falada, e tem toda essa parte também de educação em espaços não formais, em empresas, em organizações, né, como ONGs. Então, é super importante esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, que todo momento a gente traz as problemáticas que estão acontecendo, mas também visa aí uma mudança de consciência. O que a gente pode fazer
diante disso. E diante do que está acontecendo, a gente vai precisar cada vez mais de mudanças mais radicais do que inicialmente a gente achou. A gente não tem mais tempo para negacionismo. Não temos mais tempo para mudanças pequenas. Precisamos de mudanças muito grandes nesse momento, com todos os setores. Né? Não é só um papel do governo, não é só um papel das ONGs, não é só um papel das empresas. É um papel de todos nós. Né? Então, aí, seja muitas vezes pelo constrangimento ou pela consciência. A ideia é que a gente desenvolva juntos em todos esses espaços cada vez mais a consciência das pessoas. Não num tom alarmista, do tipo, não tem mais nada que fazer, não é nesse sentido de cair no fatalismo e na inércia, mas sim de propor mudanças, porque de fato a gente tem muito o que fazer, a gente tem muito trabalho, as soluções elas não são tão simples, eu brinco, né, que às vezes nesse momento esperam de nós, pesquisadores e biólogos, que a gente às vezes tem as respostas em 10 segundos de tudo que tem que fazer, mas são muitas as frentes, temos muito trabalho pela frente, e acho que tudo começa pela consciência, entender a problemática, e aí a papel da educação ambiental, e pensar o que é possível fazer, né? Porque, como eu disse antes, a gente aí tem que agora mitigar e se adaptar para a gente não chegar num grau, num 2 graus, 2,5 graus, porque senão aí realmente não vai ser só outras espécies, né, que a gente tem aí que vão estar ameaçadas de extinção, a gente também. Né? O que eu brinco, assim, que do ponto de vista de escalas de tempo da vida que a gente tem na Terra, a vida sempre encontrou um meio. O planeta já passou por 5 extinções em massa, né? Incluindo uma das últimas, é o motivo do porquê a gente está aqui, porque quando teve a extinção dos dinossauros, pequenos mamíferos começaram a ocupar esse espaço e, né, a evolução chegou até que a gente também tivesse aí a origem da nossa espécie. Então, a vida ela já foi extinta mais de 95% nos grandes meteoros. Qualquer vida vai encontrar um meio. Mas eu não sei se nossa espécie seguir esse ritmo de tanta devastação, se a gente a longo prazo não vai entrar em extinção. Então, acho que é isso que a gente tem que falar hoje. Adaptação ou mitigação, então extinção. Então, acho que nesse momento a gente está precisando, sim, pautar coisas mais radicais em todos os âmbitos, né? Uhum. E é uma coisa bem interessante, Tamara, essa visão sistêmica, né, da mudança, né? Que nem tu falaste, né? Não são só as empresas, não são só as pessoas físicas, o governo, é toda uma estrutura, né? E aí a gente pensa numa mudança realmente global, né? Numa mudança que contribua para o bem-estar de todos, realmente, né? Isso que a gente quer, porque senão, realmente, assim, de qualquer forma, eu sempre digo, né, que a nossa relação com o planeta, ela está mudando, né? Ela vai mudar muito mais se a gente não fizer algo mais rapidamente, né? E dentro dessa pauta, Tamara, tem a questão também que eu vi e que queria que tu trouxesse aqui para nós, a questão de justiça climática, justiça ambiental. Tu pode falar um pouquinho para nós sobre essas áreas de conhecimento? Essa questão da justiça climática ela é super importante nesse momento, né? Porque a gente vê alguns discursos do tipo assim, não, mas a gente não vai ser extinto, tem muita gente, né? Mas que pessoas que não vão ser impactadas, né? Quem são essas pessoas? Então, quando a gente fala de clima, a gente não pode olhar de forma geral para a humanidade. A gente tem recortes. Tem pessoas que tem esse recorte político, né? Que vivem no norte global do nosso planeta, que mais contribuem para as emissões, né? Então, mais emitem e a gente tem, por outro lado, as pessoas do sul global, que são as pessoas que menos, né, contribuem para as mudanças climáticas, mas que são as mais afetadas. E quando a gente olha, então, uma crise como a que aconteceu, né, esse desastre que está acontecendo no Rio Grande do Sul, sim, todas as pessoas são afetadas, né, de alguma forma, diretamente, indiretamente. Mas quem é mais impactado são justamente as pessoas que historicamente são mais vulnerabilizadas. Aí num recorte de raça, de gênero, de classe. Então, quando a gente pega aí alguns dados que já tem das pessoas mais impactadas, a gente vê que são pessoas mais pobres, pessoas negras, comunidades como ribeirinhos, catadores. Então, os dados já nos mostram tudo que a gente via na teoria e em outros desastres do mundo está acontecendo aqui. Então, quando a gente tem, né, por exemplo, a ocupação dos rios, normalmente quem é que ocupa mais a margem dos rios? São pessoas mais vulnerabilizadas, não é porque elas querem morar ali, é porque é onde elas conseguem morar. Então, quando acontece um desastre como esse, essas pessoas são as mais impactadas. Então, tem uma publicação do Observatório do Clima, que é uma rede que eu integro junto aí com a ONG Apremave, pela ONG Apremave. Eu faço parte do GT, do Grupo de Trabalho de Gênero e Clima e Justiça Climática, de Gênero e Justiça Climática.
E aí tem uma publicação que é assim, quem precisa de justiça climática no Brasil? Ela foi lançada no ano passado. Então, para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, destrincha todos esses conceitos. Justiça ambiental, justiça climática, traz também a visão das pessoas que já estão sendo as mais impactadas ao longo do território brasileiro. Fala toda sobre essa questão das migrações climáticas, né, que a gente está tendo aí nesse momento, a gente está tendo que sair dos lugares mais afetados. E eles fizeram uma pesquisa mostrando quem no Brasil que precisa dessa justiça climática, porque quem que vai ser mais impactado? E a gente sabe que são comunidades tradicionais, são as pessoas mais pobres, principalmente meninas e mulheres também, que historicamente aí, né, são as pessoas mais vulnerabilizadas por toda essa crise. Por isso que a gente não pode tratar a humanidade de uma forma geral, né, dizer que nós, enquanto espécie, não vamos ser impactados, porque vamos. Só que a diferença é que os ricos vão, por exemplo, ter o seu jatinho para fugir dos lugares. Os pobres não. Então a gente precisa pautar isso quando a gente fala de clima, né? Falar sobre justiça climática também. Uhum. E Tamara, voltando aqui à questão de gênero, né? É bem interessante, né? Quando a gente fala, né? Aqui, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou mais de perto, né? O quanto realmente as mulheres, né? De certa forma, elas acabam sendo impactadas e até nos abrigos e tudo, né? Foi muito difícil para as mulheres nesse momento aí. Eu sei que tu teves uma participação assim inicial, principalmente visitando esses lugares, né? Queria que tu contasse para a gente um pouquinho sobre essa tua experiência, né? Vivida aqui no Rio Grande do Sul nesse último mês aqui em Porto Alegre com relação aos abrigos, né? E atuando como voluntária nessa catástrofe. Bom, já é de longa data, né, que eu atuo nessa questão de gênero, tanto do ponto de vista da pesquisa, né, quanto do ponto de vista da atuação prática junto com a empresa Apoio na Socioambiental. Então, já faz alguns anos que a gente traz essa pauta das mulheres na sustentabilidade, porque a gente sabe que hoje quem está tomando a frente, principalmente na luta, né, de proteção ao meio ambiente, são as mulheres. E em contrapartida, elas são as pessoas mais impactadas nesse processo. Então, a gente viu isso na prática agora, nesse momento, né? O que aconteceu? Muitos lugares foram alagados, abrigos foram criados da noite para o dia, e num primeiro momento não se teve tempo para pensar que teriam que ter abrigos para mulheres e meninas, e abrigos para homens, enfim. Então, o que aconteceu, né? A gente viu isso na prática nesse momento, as mulheres sofrendo mais nesse momento, porque justamente, né, às vezes é imposto esse trabalho de cuidado como somente para as mulheres, então as principais pessoas que estavam com crianças nesses abrigos são mulheres. O que aconteceu, né? Acabou acontecendo diversos relatos de assédio nesses lugares, de denúncias, né, de coisas muito pesadas, e várias ONGs se mobilizaram para criar abrigos específicos para as mulheres, né? Então, é muito triste que esse momento que a gente está vivendo, ele traz o melhor, mas ele também traz o pior das pessoas. Então, a gente precisa, e quando a gente fala sobre justiça climática, a gente tem que pensar em políticas públicas específicas para as mulheres. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer futuramente é ter todo um plano de quando um desastre, como um evento climático como esse acontece, já prontamente já ter abrigos para mulheres. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai ter que pensar daqui para frente. Como a gente acolhe essas pessoas e de que forma que isso vai acontecer. Né? Então, uma coisa que no momento desse caos não se pensava e, ao longo dos dias, né, infelizmente, tiveram diversos casos aí bem complexos desse ponto de vista, né? Sem dúvida, sem dúvida. E Tamara, uma outra coisa, né? Eu estava escutando alguns especialistas falando, né, que talvez as pessoas não possam mais retornar a alguns espaços, né? Essa construção, talvez, das nossas cidades aqui no Rio Grande do Sul, enfim, elas vão ter que ser modificadas, porque não tem mais como as pessoas viverem naqueles espaços, né? Porque está chovendo demais. Eu queria que tu comentasse um pouquinho o que tu tem visto sobre isso, né? E por que está chovendo tanto assim? Que pareceu um dilúvio esse último mês, né? Então, o que está acontecendo efetivamente aqui no clima? Certo. Bom, né? Primeiro que a gente tem que pensar que quando a gente olha para o planejamento das cidades, né? Se a gente fosse parar para planejar mesmo, se tivesse sido planejado do ponto de vista ambiental, a gente não teria cidades inteiras em torno dos rios, porque naturalmente que no momento de chuva, né, o rio ele é vivo, ele vai aumentar, ele vai diminuir. Os rios têm essa dinâmica, os recursos hídricos. Então, quando a gente olha do ponto de vista para Porto Alegre, por exemplo, né, as regiões mais alagadas são regiões que foram
aterradas e o rio foi canalizado, foi desviado, né? Então, nunca deveria ter sido construída uma cidade nesse lugar que era rio antes. Ou se tivesse que ter sido, ou, né, deveria ter tido uma manutenção mínima de conseguir, né, enfim, manter ali o sistema de bombeamento da cidade e outras coisas. E em relação à chuva, por que está chovendo mais, né? Justamente um pouco que eu falei, quando a gente aquece o planeta, geram diversas mudanças climáticas. E, né, uma dessas consequências são os eventos climáticos extremos que a gente chama. Chover muito num lugar só, num curto período de tempo, cada vez mais frequente. Não chover em alguns lugares, então alguns lugares já estão passando por esse processo de desertificação, que não está mais chovendo, né? Então, aqui para o Rio Grande do Sul, já faz no mínimo aí uns 4, 5 anos que tem alguns relatórios que dizem assim, gente, vai chover muito no Rio Grande do Sul. O mapa, a gente mostra, né? Tem uns mapas que mostram que tem um aumento, ia ter um aumento bem grande dessas chuvas. E a gente teve 2 momentos no ano passado que aconteceram enchentes para se preparar, e a gente não se preparou. Então, a previsão para os próximos, né, anos é que a gente vai ter aí, né, momentos de continuar chovendo onde choveu, cada vez mais rápido e maior intensidade. Então, são essas as previsões aí que a gente tem, infelizmente. E por que então as pessoas não vão poder voltar para esses lugares? Porque esses lugares, eles nunca, na verdade, foram seguros. E ainda mais agora, no momento que se tem previsão que sempre vai chover nesses lugares, né? Então, a gente tem aí os eventos como eventos, né, como os Laninha, El Ninho, que estão sendo todos alterados pelas mudanças climáticas. E foi o que aconteceu. A gente está num período de chuva, e então teve todo esse bloqueio e começou a chover mais nesses lugares. Mas logo nós vamos enfrentar um período de seca. Então vai ser bem difícil também, né? E talvez mais extremo ainda do que a gente achou inicialmente, do que os cientistas projetaram. Uhum. Que coisa, né? Eu acho que realmente assim tá no momento de não tem tempo, nós não temos tempo, temos que começar agora a fazer a modificação que a gente precisa no mundo, né? E Tamara, aqui já se encaminhando mais para o final da entrevista, né? Eu te ouvindo falar e tudo, né? E comecei a pensar aqui no que as pessoas realmente sofrem, passam, né, com relação a essas crises climáticas, catástrofe e tudo mais, né? A gente está vivendo, tem um outro conceito que é o eco-ansiedade, né? Como é que tu tem visto, tem trabalhado também com os jovens, né? Eu tenho sentido, assim, muita inquietação dos jovens com relação ao futuro, né? E já ouvi pessoas me falando assim, Eliane, eu não sei mais se eu quero ter filhos, eu não sei mais como vai ser, estou repensando a minha vida daqui para frente, né? Então, queria te ouvir também com relação a isso, né? E como a gente pode dar um pouco mais de paz para essas pessoas, né? No sentido de termos uma luz no final do túnel, enfim, né? Uhum. Sim, eu acho que assim, esse momento, né, ele que a gente vive, ele é muito ambíguo. A gente fica triste, a gente fica feliz, a gente fica motivado, a gente fica desmotivado. É normal, né? E por isso, assim, quando a gente fala de ansiedade, é fundamental que nessa crise toda a gente também fortaleça a nossa saúde mental. Porque não é só uma crise climática, é uma crise também de saúde mental. Então, só quando a gente estiver fortalecido internamente aí por processos de terapia, né, e o que for, que a gente vai conseguir lidar com todos esses desafios. E é bem interessante que tu pergunta sobre isso, porque no ano retrasado eu escrevi uma matéria sobre a ansiedade, porque eu estava muito eco-ansiosa, né? Então, para mim, escrever sobre clima é uma coisa que não é fácil, porque me dói, né? Porque eu vejo todos esses dados, todas essas coisas, então eu tenho que fazer todo um trabalho interno para eu mesma conseguir me fortalecer e pensar que sim, tem saídas. Então, no momento que eu me fortaleço, eu consigo apresentar. Se eu não consigo acreditar, né, se eu não consigo sair do fatalismo e da inércia, eu não vou conseguir apresentar soluções e mostrar. Então, eu trabalho muito com a comunicação positiva, tá? Ok, tá um caos, tem várias coisas, mas o que a gente pode fazer? Porque já tem, né, do ponto de vista da psicologia ambiental, que se a gente tirar só a catástrofe, as pessoas, elas tendem a negar e tendem a achar que elas não têm mais nada para fazer. Então, a gente tem que trazer, sim, soluções e mostrar que a gente tem uma luz no fim do túnel. E é um processo bem angustiante, realmente, assim, não é fácil, mas eu acredito que algumas coisas ajudam, como a gente se fortalecer internamente. Trabalhar em rede é uma das coisas que me traz muito conforto de ver que outras pessoas também estão trabalhando pela mesma causa, pelo mesmo propósito que eu tenho. E realmente a gente vê essas angústias nos jovens, né? Eu, por exemplo, não quero ter filhos, esse é um dos motivos, mas são vários, né? Porque a gente pensa assim, a gente fica com essa coisa aí, como é que vai ser?
né? Então, acho que fortalecer a nossa saúde mental, a nossa rede, né, de afeto, de trabalho, é super importante nesse momento. Perfeito. E, Tamara, assim, o que tu tem visto, tem acompanhado aí algumas, talvez políticas públicas, o que está acontecendo? Tem alguma coisa realmente, efetivamente sendo feita pelos governos para mitigar isso ou não? Bom, do ponto de vista, né, que a gente viveu nos últimos anos, a gente viveu um projeto político que negou as mudanças climáticas totalmente. Então, lá pelos anos 2000 e alguma coisa, né, antes de 2010, já tinha discussão de um plano clima, que a gente precisava desenvolver um plano de adaptação e mitigação, só que ele foi engavetado por todo esse período. Agora ele ressurgiu, então eu estou participando, inclusive, desse processo de acompanhamento que está sendo muito democrático, ouvindo toda a sociedade, né? Então tem consultas, tem lives, a gente, né, faz toda essa. E em breve, no final, ali, lá por setembro, para ele vai abrir para consulta de todo mundo. Então todo mundo pode entrar lá no site do governo, do Plano Clima, no Brasil Participativo, e, né, dar a sua opinião. Então vai ter, inclusive, uma votação. Então, no nível federal, a gente tem esse desenvolvimento dessa política que é com diversos setores e é pensando em ações tanto federais, estaduais quanto municipais. No âmbito do Rio Grande do Sul, não era agenda do governo estadual se preocupar com isso, apesar de já ter sido alertado, mas agora, nesse momento, né, com tudo isso que aconteceu, eles tiveram que construir aí, em tempo recorde, um plano de reconstrução, que inclui, sim, toda a pauta de algumas coisas de adaptação e mitigação, com muitas críticas, tem várias coisas que poderiam ser melhoradas. Do ponto de vista municipal aqui de Porto Alegre, desde o ano passado estavam construindo um plano clima, só que não sei como foi isso, porque não foi de forma participativa nem democrática. Ele estava em consulta recentemente, inclusive eu também opinei, e ele não abarca todas as coisas que a gente precisa. Olha para umas coisas muito minimalistas, assim, que não resolve o problema que a gente tem na cidade. Então, assim, a gente tem que, claro, fazer nossa mudança no nosso individual, nas nossas empresas, nas nossas ONGs, em tudo, mas a gente tem que estar atento muito a políticas públicas. Porque agora o que mais tem me tirado o sono, literalmente, e a fome, né, e o apetite é pensar como é que vai ser esse papel, esse projeto de reconstrução. Ele vai ser democrático? Ele vai ser do âmbito da justiça climática? Ou vão contratar uma empresa internacional para vir resolver o problema sem democracia, sem ouvir as pessoas mais impactadas? Né? Então, a gente vê esses projetos aí de cidades temporárias que são, né, muito complexas, porque hoje em Porto Alegre, por exemplo, a gente tem espaços públicos, prédios públicos que essas pessoas poderiam morar nesse momento. Então, a gente tem que estar muito atento, ainda mais num ano de eleição, onde a gente vai definir nossos representantes municipais. A gente precisa estar atento sobre quais as propostas que eles trazem para o enfrentamento aí das mudanças climáticas. Muito bem, muito bem. Tamara, infelizmente já estamos no final da entrevista, passou muito rápido, né? Mas eu queria, antes disso, que tu deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? E também tuas redes sociais, né? Para as pessoas te procurarem aí, talvez continuar essa conversa em outros momentos, né? Sim, bom, eu costumo dizer assim que eu tenho essa energia eterna do calouro da biologia, de vontade de fazer, de alegria, de motivação. E eu queria deixar uma frase que eu amo muito, que é da Jane Goodall, uma grande primatóloga que a gente tem ainda, que ela fala assim, né, que a gente pode sim fazer a diferença, a gente tem essa capacidade, a gente tem que escolher que tipo de diferença que a gente quer fazer diariamente, né? E aí eu deixo então nas redes sociais, o meu Instagram é tamara.almeida.bio, também vocês me encontram no LinkedIn, né? E eu fico aí à disposição para conversar sobre qualquer temática relacionada aí ao clima e à biodiversidade e comunicação. Muito bem, muito bem. Muito obrigada, Tamara, aí pela baita aula aí que tu deste, né? E elucidar tantos conceitos, né? E tantas pautas importantes acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, que nós sejamos críticos, né? Com relação ao que está acontecendo e se pudermos contribuir com a nossa visão, né? Também uma visão que seja uma visão boa para todos mesmo, né? Que não seja uma reconstrução do nosso Estado, do nosso país, ou até das nações, simplesmente por fazer. A gente precisa fazer a transformação mais assertiva para que as coisas realmente sigam por um caminho do bem e um caminho que nos dê condição de viver na Terra. Né? Então, agradeço aqui, Tamara, mais uma vez, agradeço as pessoas que estão comigo aqui no programa As Pessoas Inspiram e já convido para estar comigo na semana que vem, tá bom? Beijo no coração, bye, bye.
Tchau, tchau.